Oi, gente! Vamos corrigir hoje as questões da semana 3 do segundo PET de matemática, tá? Do segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá! Primeira questão. O 10º termo da PG 5, 10, 20, reticências, será se eu tenho uma progressão geométrica e os elementos são 5, 10, 20, reticências. Eu sei que essa progressão ela tem uma razão representada pela letra Q, valendo 2. Porque na PG, a progressão geométrica, a razão é aquele valor que multiplica cada elemento para que encontre o próximo. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20 e por aí vai. Pediu nessa questão o 10º elemento. Ou eu uso a fórmula do termo geral para encontrar esse valor, ou eu vou multiplicando por 2 até ter os 10 valores. Eu vou usar a fórmula aqui, que nesse caso vai ser mais fácil. AM é igual a A1 vezes a razão elevado a M menos 1. A M é o termo que eu quero achar. Então, no caso aqui, é o A10. A1 é o primeiro termo, 5. A razão é 2, que é o valor que multiplica. E se eu quero achar o 10º termo, o meu M tem que valer 10. 10 menos 1, 9. A10 vai ser igual a 5 vezes 2 elevado a 9. Eu vou multiplicar o 2 pelo 2, pelo 2, pelo 2, 9 vezes. Isso vai dar 512. Então, o valor do meu A10... 5 vezes 512. 5 vezes 2, 10, vem 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 5 vezes 5, 25. 2.560. Esse vai ser o meu 10º elemento. E essa questão é a letra C. A segunda questão. Classifique as progressões geométricas abaixo em finitas ou infinitas, e também se são crescentes ou decrescentes. A primeira sequência que nós temos aí, 5, 25, 125, 625 e reticências. Para classificar, essa aí vai ser infinita, por causa de reticências, né, que aparece aí. E se eu tiver que classificar entre crescente ou decrescente, de 5 para 25 aumentou. Para 125 aumentou, para 625 aumentou, então ela é classificada como crescente. A segunda aqui eu coloquei letra A, mas é o primeiro, né? A primeira opção. Agora a segunda opção, menos 3, menos 6, menos 12 e menos 18. E não tem reticências, então só tem esses 4 elementos. Ela é classificada como finita, porque ela teve fim. E para classificar, de menos 3, ó, imagine na reta numérica, o 0 está aqui. O menos 3 está próximo do 0, né? Passou para menos 6, então foi para mais longe do 0. Ó. Depois para menos 12, está aqui. Depois menos 18, que está para cá. Então, os valores estão distanciando do 0 e para a esquerda. Então, os valores estão diminuindo. Ela é classificada como uma PG decrescente. Na terceira opção que nós temos aí, na terceira sequência, menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12, reticências. Então, ela é classificada como infinita, porque ela não vai ter fim, ela tem reticências. E se eu tiver que analisar em crescente e decrescente? Primeira coisa, nós vamos ignorar o sinal, nós vamos analisar apenas as frações. 1/3 é como se eu pegasse uma barra de chocolate e dividisse em 3 partes e pegasse uma. 1/6, eu vou pegar a mesma barra de chocolate, só que eu vou dividir, ao invés de 3, eu vou dividir em 6 pedaços. E vou pegar 1. Essa quantidade aqui a gente já percebe que diminuiu. Então, em valores reais aí, ó, 1/3 e 1/6, 1/6 representa menos do que 1/3. E 1/12 eu teria que dividir em 12 e pegar uma só, então seria bem menor que as outras.
Mas como o sinal está negativo, cada valor que aparenta aí, ó, esse valor aqui, já vai ser um valor maior que esse. Só que isso aqui, estando com o sinal negativo, acaba sendo o contrário. O que na verdade representa o maior, está sendo o menor. Então eu tenho esse valor aqui primeiro, que está mais próximo, mais longe do zero. Depois vai aproximando cada vez mais do zero por causa do sinal negativo. Quanto menor o valor aqui, como tem o sinal negativo, maior ele fica. Então essa aqui a gente considera como uma PG crescente. E a última aqui, ó, a quarta, nós temos 4 valores, não tem reticências, então a gente já classifica como uma PG finita. E para classificar se é crescente ou decrescente? O primeiro termo, 2. O segundo valor aí é 2/3, então eu já tenho o mesmo valor aqui, só que dividido em 3 partes. Então a gente já percebe que isso aqui é menor. Depois nós temos aí 2 dividido em 9 partes. Então quer dizer, o valor vai ficar sempre cada vez menor. Então essa função, ela vai ser classificada como decrescente. Essa foi a segunda questão. A terceira questão. Calcule o primeiro termo da PG em que A5 é igual a 64 e a razão é igual a 2. Nós temos aqui duas formas, né, que eu posso resolver. 1, 2, 3, 4, 5 termos e aqui é o valor 64. E o valor da razão foi dado. Razão é aquele número que a gente multiplica por cada elemento. Então eu posso fazer o seguinte, se algum número multiplicou por 2 e deu 64, este número era 32. Se algum número multiplicou por 2 e deu 32, quer dizer que era 16. Eu estou fazendo a conta ao contrário. Eu estou dividindo por 2, porque eu estou voltando. Então, aqui 8 e aqui 4. E o exercício pedia o primeiro termo. Então, o primeiro termo é igual a 4. Uma fórmula simples de fazer, né? E essa questão não era de múltipla escolha, mas o valor aí do primeiro termo deu 4. E se eu fosse usar a fórmula para resolver? AM é igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. AM é o termo geral, 64. A1 é o termo que a gente quer achar. A gente já sabe que é 4, mas até então a gente não sabia. Vezes a razão, que é 2. E se foi dado 64 como quinto elemento, nós sabemos que essa PG tem 5 elementos. O meu N vale 5. 5 menos 1, 4. 64, que é igual a A1 vezes. O 2 elevado a 4 é o 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Passa o 16 para cá dividindo. Valor do meu A1, então, 4. Qualquer forma de resolver, desde que esteja correta, né, vai ser suficiente para achar o resultado. Questão 4. Uma PG crescente possui 3 termos. A soma destes termos vale 13 e o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa PG. 3 valores, a soma tem que ser igual a 13 e o produto deles tem que ser igual a 27. Quando eu tenho 3 números em progressão geométrica, eu sei que cada elemento vai multiplicar pelo valor da razão. Então, eu considero 3 elementos da seguinte forma. O elemento do meio eu considero como x. O que está depois dele vai ser x vezes a razão. E o que estava antes dele é x dividido pela razão, porque se eu multiplicar pela razão, corto o Q, sobra x. Se eu multiplicar pela razão, vai ficar x vezes Q. Eu sei que o produto entre eles tem que ser igual a 27. Então, eu vou fazer aqui, ó, x sobre Q vezes x vezes Q, isso tem que ser igual a 27. Vou começar pela multiplicação, porque eu corto a razão. Vai ficar x vezes x, o que dá x elevado a 3. Com isso, eu já acho o valor de x. Se aqui é elevado a 3,
esse 3 vai passar como raiz cúbica. E se eu tiver que fatorar o 27, divide por 3 de novo, eu vou encontrar 3 elevado a 3. Cortou aqui, já temos o valor do x. Eu já sei que o meu x aí, que é o elemento do meio, vai valer 3. Vou usar agora a outra parte, que fala da soma. A soma desses 3 valores aí tem que ser igual a 13. Só que eu já sei que o meu x vale 3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 3 sobre Q mais 3 vezes Q, isso tudo é igual a 13. Vou calcular aqui o MMC, ó, de antes e depois da igualdade, porque aí eu já calculo tudo e já cancelo o denominador. Q dividido por Q vai dar 1, então repete o 3. Q dividido por 1, que está aqui embaixo. Se não tem nada, é 1, só multiplicar. 3 vezes Q. E aqui também, só multiplicar. 3Q elevado a 2. Como aqui também não tem nada, é 1, só multiplicar. 13Q. Esse cancela com esse. E aqui nós vamos ter uma equação de segundo grau, que eu já vou colocar os termos organizados. 3Q ao quadrado, esse passando para antes vai ficar menos, vai juntar com esse, vai dar menos 10Q, mais 3 que está aqui, igual a 0. Equação de segundo grau completa. B ao quadrado, 100. Menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, o valor de delta aí, ó, 64. Aí eu continuo pela outra forma. Q vai ser igual. Menos o valor de B. Se era menos 10, vai ficar mais 10. Raiz quadrada de 64, que vai dar 8. Sobre 2A, o A é 3. Então, sobre 6. Olha os dois valores que nós vamos achar aqui para a razão. 10 mais 8, 18. Dividido por 6, 3. 10 menos 8, 2. Dividido por 6, só simplifica. 1/3. O exercício está querendo saber os 3 valores, né? Então, eu posso usar essa razão 3 ou essa razão 1/3. Eu vou achar os valores ao contrário. Mas não pediu a ordem, então eu só preciso dos 3 valores. Vou considerar a razão 3 porque vai ficar mais fácil, né? Se o meu x é 3 e a razão é 3, 3 dividido por 3, tá aqui o meu primeiro valor, 1. O x é 3 e aqui x, que é 3, vezes a razão, que é 3, 9. Os 3 valores estão aqui. Se eu quisesse usar a razão 1/3, eu vou encontrar o contrário. Eu vou achar o 9 primeiro, o 3, que já é x, e depois o 1. Tudo certo. A questão 5. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente, efetuados pela bola até o momento de repouso, é: essa bola foi lançada numa altura de 4 metros. É como se ela estivesse aqui, ó. Ela foi lançada verticalmente, ó, numa altura de 4 metros. Bateu aqui no chão e subiu até a metade. Subiu até aqui. Desceu de novo, só que agora tem 2 metros, ó. Bateu no chão, subiu até a metade, desceu de novo, só que agora com 1 metro. Bateu no chão, subiu até a metade e por aí vai. Então, o que nós temos aqui é uma progressão geométrica e a razão é meio, porque cada valor está sendo multiplicado por meio. O primeiro valor dessa PG vai ser 4, depois 2, depois 1 e por aí vai. Eu preciso achar a soma de todos os valores, porque querendo ou não, ó, aqui sempre vai ter a metade do que estava antes. Sempre vai ser a metade. Então, assim, por mais que a gente tenha ideia de que isso aqui vai terminar, mesmo na matemática, né, sempre vai ter um pedacinho que vai representar a metade do que estava antes.
Então, o que nós temos aqui é uma PG que a gente considera infinita. E existe uma fórmula que a gente calcula a soma de todos os termos. Parece estranho pensar nisso, porque é uma quantidade infinita. Mas mesmo assim, isso é possível. E só é possível porque o valor da razão é igual a meio. Porque se eu tivesse uma razão 2, 3, um valor acima de 1, esse cálculo já não poderia ser feito. Então, não é qualquer progressão geométrica que eu possa calcular a soma dos termos aí de uma PG infinita. Eu tenho que ter uma condição da razão ser um valor menor que 1, positivo, né? Porque senão também não dá certo. A fórmula que a gente vai usar para calcular a soma vai ser pegar o primeiro termo aí da fórmula e dividir por 1 menos o valor da razão. E essa questão aqui, o primeiro termo é igual a 4. E a razão, como vimos, é igual a meio. Então, aqui vai ficar 4 e aqui 1 menos meio. Se eu não quiser fazer a conta mesmo, né, da fração, é só eu pensar 1 inteiro. Eu vou tirar metade, vai ficar metade. Dividir o 4 em metades. Eu tenho 4 unidades. Eu vou dividir em metades. Eu vou ter ao todo 8 metades, porque aí se eu juntar as metades eu volto com o 4. Ou repete o primeiro valor aqui e multiplica por esse aqui invertido. No final vai dar 4 vezes 2. Então, nós tivemos aqui o valor 8. Se eu somar todos esses intervalos aqui, nós vamos ter o total aí de 8, que vai ser a letra C. A questão 6. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa neste mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzidos por essa fábrica, desde sua inauguração, será de 2010 e 2014. Então, nós vamos ter aqui uma PG. Vamos considerar aqui, ó, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Então, no intervalo aí de 5 anos. A produção no primeiro ano foi de 1.000 unidades. E cada ano aumentava 50%. E 50% representa metade. Vai aumentar a metade. Se aqui era 1.000, a metade 500, no segundo ano aqui, a pessoa já conseguiu fabricar, essa fábrica inclusive, 1.500 unidades aí de ovos. No terceiro ano, ela conseguiu fabricar isso mais a metade que isso representa. Então, vai ser 1.500 mais 750. Então, vai ser 2.250 ovos. No quarto ano, já vai fabricar isso mais a metade que isso aqui representa. E a metade disso é 1.125. Então, aqui vai ficar 3.375. Agora, aqui já não vai representar a metade certinho, né? Porque 3.375, se eu tiver que dividir, ó, vai dar 1.500 com mais 150, que é a metade de 300, e 75 vai dar 35, 36, 37 e meio. Somando aqui tudo, ó, 7, 8, 6, 1.687. Como estamos falando de quantidade de ovos, a fábrica não vai fabricar metade. Então, a gente vai arredondar aqui, ó, 1.688, que vai somar com 3.375, ó. Então, 8 com 5, 13, aqui 16, vem 1, aqui 20, 5.063 ovos. Só que nós vamos ter que somar, porque o exercício pedia aí a quantidade total de ovos produzidos aí por esta fábrica. Nós vamos somar todos esses valores, fazer a conta. Vou colocar o valor total aqui, que já vai ser 13.188 ovos de Páscoa que essa fábrica vai conseguir produzir. E essa alternativa vai ser a letra C. A questão 7. 3 números
x mais 8 e 25x formam nessa ordem uma PG crescente. Determine quais são os números desta PG. 3 números que aparecem aqui. X mais 8 e 25x. Esses 3 números formam uma PG crescente. E está querendo saber quais números são esses, né? Sempre que eu tenho uma progressão geométrica, eu tenho que lembrar que cada elemento é multiplicado por uma razão. Esse valor vezes a razão vai dar o segundo. O segundo valor vezes a razão vai dar o terceiro. Então, se eu pego o segundo elemento e divido pelo que está antes, quer dizer que eu estou achando a razão. Se eu pegar o terceiro elemento, dividir pelo que está antes, eu estou achando a razão. E essa razão é igual, ela é a mesma para todos os termos da progressão geométrica. Então, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. X mais 8, eu vou dividir por x. É como se eu estivesse achando a razão. E essa razão vai ser igual à razão que eu encontrar nesse intervalo. 25x, que eu vou dividir por x mais 8. Achei a razão aqui e aqui. A razão é a mesma, montei uma equação. Agora é só multiplicar cruzado aqui para eu poder achar os valores. X mais 8 vezes x mais 8 tem até aquela parte de produtos notáveis, mas eu posso multiplicar, né, direto. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 8 vezes x, 8x. E 8 vezes 8, 64. Que é igual x vezes 25x. Vai ser 25x ao quadrado. Equação do segundo grau, completa, só que toda desorganizada aqui, né? A gente precisa organizar. Para ficar mais fácil essa parte positiva, eu vou passar todos os termos aqui para depois e vou considerar isso aqui. Então, aqui 25x ao quadrado menos 1x ao quadrado, né, que vai passar para lá, nós vamos ter 24x ao quadrado. 8x com 8x, 16x, passando para o outro lado, menos 16x. E o 64 passando para lá, menos 64. Tudo isso ficou igual a zero. Só que os coeficientes todos aqui eu posso dividir por 8. Eu vou dividir todos os valores aqui, ó, por 8. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado, porque aí evita de fazer contas muito grandes, né? Aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 8. Agora, eu posso calcular o valor de delta e resolver a equação. B ao quadrado, 4. Menos 4ac. C é negativo, então mais, porque o menos da fórmula com menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Achamos o valor de delta. Delta deu 100. Eu continuo a fórmula. X vai ser igual. Menos o valor de B. Então, aqui vai ficar 2. Mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, sobre 2A. O A é 3, então sobre 6. Nós vamos ter aqui, ó, duas raízes. 2 mais 10, 12, dividido por 6, 2. 2 menos 10 vai dar menos 8. Dividido por 6, nós vamos ter aqui menos 8 por 6, menos 4 terços. Dois valores que nós tivemos aqui, o x valendo 2 ou o x valendo menos 4 terços. Eu vou ter que verificar aqui dos dois qual que vai dar certo. Vamos substituir primeiro o x valendo 2. Olha como que vai ficar a nossa PG. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, ali vai ficar 2. Aqui, 2 mais 8 vai dar 10. E 25 vezes 2 vai dar 50. Pedir é uma PG crescente. 2, 10 e 50. Isso aqui atende. Então, ó, aqui já está ok. Eu já sei que meu x pode valer 2. Mas e esse outro valor que nós tivemos aqui? Como que seria a progressão se eu substituísse esse valor, esse outro valor que nós achamos? O primeiro valor
vai ser menos 4/3, tá lá. O segundo valor vai ser menos 4/3 mais 8, porque aqui tá x mais 8. Se eu for resolver isso aqui, ó, mínimo múltiplo comum. 3 e 3 já é igual, então menos 4. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 8, 24. Somou aqui, como é negativo e aqui positivo, vai dar 20/3. Então, aqui 20/3, tá? E o outro valor, 25x. Vamos apagar essa parte, a gente já faz o cálculo aqui. 25 vezes x. O meu x é menos 4/3, ó. Porque até aqui a gente considera que é uma PG que está aumentando, ó. Menos 4/3 e 20/3. Só com o sinal menos aqui mais, o próximo já vai ser menos, né? Porque a razão, pelo visto, vai ser negativa. 25 vezes 4. Então, menos 100/3. Menos 100/3. Um valor negativo, um valor positivo, um valor negativo. Isso aqui não é classificado como uma PG crescente. Ela é classificada como uma PG oscilante ou alternante. Isso acontece quando o valor da razão é um valor negativo. Porque aqui é menos, depois é mais, depois é menos. Então, assim, os valores voltam do zero, vão para frente, volta de novo para lá, e não tem como ter uma sequência certinha, todos os valores crescentes ou todos os valores decrescentes, não. Isso aqui é alternante ou oscilante. Então, esse valor do x aqui, ó, ele não vai valer. Isso aqui não vai valer para mim. Eu quero somente uma PG onde os valores representam ali uma PG crescente. Então, nós temos aqui 2, 10 e 50. Os três números que pediam aí. Encerramos essa nossa semana 3, né, do PET 2 de matemática e do segundo ano do ensino médio. Se teve alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se valeu para você, se entendeu, dá um joinha aí. Beijo, até mais!